Bom dia. Nós vamos fazer a modelagem de um sistema térmico, abordando, dentro dos assuntos, a função de transferência e o modelo espaço de estados. O nosso modelo é um forno, onde temos várias variáveis, como a temperatura de entrada, uma resistência térmica, que vai fazer o aquecimento desse fluido ou gás, a temperatura de saída, a temperatura ambiente e a resistência desse forno. Temos também o CP, que é a capacidade de calor específico do determinado fluido ou gás, a temperatura dentro do recipiente, o volume e o ρ, que é a densidade do fluido. Agora nós vamos fazer a caracterização da função de transferência desse sistema. Nós temos essa equação aqui, que caracteriza esse nosso sistema do forno, e como ρ, V, Cp são sempre constantes, a gente vai colocar elas dentro de uma variável que a gente chamou de K1, e aqui a gente vai chamar de K2. E a gente pode considerar esse sistema também como um meio isolado. Então, essa parte da temperatura ambiente a gente pode considerar zero também. E fazendo as substituições, a gente vai ter uma fórmula assim. K1 TSDT vai ser igual a um K2, a diferença de temperatura, mais uma temperatura que a resistência térmica introduz no sistema. A gente pode considerar também essa temperatura de entrada sempre constante, sempre o fluido ou o gás sempre entrando com uma temperatura constante. Sendo assim, a gente pode considerar que T menos TE é igual a um ΔT. Fazendo as substituições e já aplicando Laplace nessa equação aqui, a gente vai ter a seguinte equação: K1 S de ΔT, que vai ser igual a menos K2 ΔT de S, mais, aqui tem um ΔT de S também, mais um Q de S. Nessa equação aqui que a gente encontrou, a gente pode isolar o Q, e a gente vai ter um Q de S, que vai ser igual a um ΔT K1 S mais K2 ΔT de S. E como a gente quer, na função de transferência, um ΔT sobre um Q, ΔT de S sobre um Q de S, a gente pode passar todos esse ΔT para cá e inverter essa equação da seguinte forma: sobre ΔT é igual a SK1 mais K2. A gente encontrou o Q de S sobre ΔT, mas a gente quer um ΔT sobre um Q de S. A gente inverte essa equação logo, essa é a nossa função de transferência desse sistema. Bom, definida a função de transferência do nosso forno, nós vamos passar agora para o modelo espaço de estados, onde nós vamos pegar a equação definida naquele modelo do nosso sistema e vamos já trabalhar com as constantes K1 e K2. Tendo isso, nós vamos retomar aquela equação, vamos chamar de equação 1, que é K1 vezes a taxa de variação da temperatura é igual a menos K2 ΔT mais a quantidade de calor que está sendo injetada pela resistência no nosso forno. Então, nós vamos aqui definir algumas variáveis e vamos falar que K1 vezes ΔT' é igual a menos K2 ΔT
mais um Q de T. Feito isso, nós vamos dar nome a chamar de x1 o nosso ΔT. Então, vamos falar que ΔT é igual a x1. Como nós temos uma equação diferencial ordinária de primeira ordem, nós vamos ter simplesmente vetores aqui para poder exemplificar o nosso modelo no espaço de estado. Caso fosse um modelo de segunda ordem, nós teríamos uma matriz 2×2 e assim sucessivamente. Então, voltando ao nosso modelo, a gente tem que, como x1 é igual a ΔT, nós podemos reescrever esta equação dizendo que x1' é exatamente este termo que temos aqui, que é d ΔT dt. Então, assim ficará a nossa equação. x1' é igual a menos K2 x1 mais o Q de T. Transformando isso em uma matriz, como ela é uma matriz linha, nós vamos chamar isso de um vetor. Nós vamos ter que x1' é igual a K2 menos, que multiplica o vetor x1 mais 1, que vai multiplicar o nosso Q de T. E aí está o nosso modelo no espaço de estados. Bom, feito isso, para exemplificar o nosso sistema em malha fechada, como dissemos antes que o nosso forno é um sistema isolado, nós fizemos um diagrama de blocos em malha fechada. Temos que Q de S menos K2 ΔT de S, temos K1 S ΔT de S. Se multiplicarmos esta variável por 1 sobre K1, temos S ΔT de S. Vamos usar o integrador no domínio Laplace, que é 1 sobre S, para termos a nossa saída ΔT de S. E se multiplicarmos pela nossa constante, como dissemos, a nossa realimentação é negativa e, portanto, temos uma malha fechada, nós conseguimos que a constante K2 multiplicada por ΔT de S nos volta a nossa fase inicial do sistema. Para a função de transferência, colocamos aqui também o diagrama de blocos, que é uma parte resumida disso daqui. Temos que Q de S, o nosso forno se comporta desta forma para nos dar uma saída ΔT de S, que é a variação da temperatura de entrada e a temperatura de saída, que é exatamente como o nosso sistema se comporta.